Ora bem, lembram-se a piada dos peixinhos que eu fiz no vídeo anterior, onde falei do peixinho da produção, José Cid? Pois bem, só para informar que ele faleceu. Um minuto de silêncio pelo José Cid. Já foi o quê? O terceiro peixinho de produção. Já não te compro mais peixes, tu matas os meus peixes todos, pá. Foi sem querer. Não, por acaso, a produção não trata mal os animais, se há alguém da intervenção animal, não se preocupe que a produção trata muito bem os animais, sou prova, teve só azar. É verdade, eles já vinham deficientes. É, ela sempre os tratou muito bem. Aliás, os peixinhos ela até tirava do aquário para estar sempre a passear com eles e tudo mais. Rip José Cid. Olá pessoal, eu sou o Mecro e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Espero que... Olá pessoal, eu sou o Mecro, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês, vocês. Melhor que os peixinhos da produção, espero. Por aqui está tudo ótimo, pelo menos comigo. Produção, como é que te sentes hoje? Estou triste. Por causa do peixinho? Sim. Agora, produção, o que é que eu faço com isto, ela? Olha, Sanita! Olha, Sanita! Não quer ver isso à frente? Eu fiquei muito mal, eu fiquei a chorar muito. Tadinha! Oh bem, já se pararam com algum cheiro de uma série, anúncio ou filme no TikTok ou nos Reels e pensaram impossível esta merda ter passado na televisão? Pois é, por vezes acontece. E recentemente até aconteceu bastante gente, depois da TVI ter permitido passar aquele anúncio maluco contra os direitos da mulher do Miguel Milhão, que claramente é um doido com os pontos de vista todos trocados. Percebeste? Ele é... Beijo. Ai ai Milhão, imita-te ao teu ego gigante e continua só a fazer anúncios para desejar a ti próprio feliz aniversário na televisão nacional ou quando ele foi concebido. Desde 82 a marcar posição de celebrar o dia da fecundação. É, eu nunca falei disto aqui, mas estranho ou não? Estranho ele saber quando é que os pais andaram a foder e onde é que o pai anda a saber. Ou não, sou o único a achar isto bem marado das ideias. Não é que ele não tenha ar de quem curta ver os pais a foder, porque realmente tem. Mas naquela altura o homem nem sequer era nascido. É o quê? Andaste a ver os diários de foda da tua mãe ou as conversas ao jantar são só bastante estranhas? Dito isto, recentemente apareceu-me um certo, uma série tuga no TikTok, que eu pensei, nem fodendo que isto passou na televisão assim, ninguém foi cancelado ou preso. Estou a brincar, não é caso para tanto, mas acredita em mim quando digo que Triângulo J é uma viagem incrível que com certeza não poderia passar na televisão nacional hoje em dia. Pelo menos não o episódio que eu vi. Preparem-se desde já, pois aquilo que parece ser mais uma série tuga de crianças detetives baseada em livros é na realidade uma espécie de Stranger Things com sotaque do norte, com um orçamento ligeiramente mais alto que os morangos do YouTube, tipo mais um croquete, e acreditem ou não, uma pitada de artes marciais. Sério, até tem asiáticos e tudo. Já sabes, se curtes o canal e queres continuar a receber os vídeos, deixa aí o teu like e comenta outras séries e filmes que queres ver passar aqui no canal. Produção? Mete play na série. Play na série. E pronto, viajamos no tempo para 2006. Enquanto Portugal se curava do Euro 2004 e o Sócrates andava armado em Steve Jobs de Magalhães, saiu o Olhar do Dragão na RTP. Não é nenhum derivado do Karate Kid, mas sim o primeiro episódio de Triângulo J. Só que rapidamente dei por mim no meio de um daqueles sonhos, por muito realistas que sejam, não dá para deixarmos de pensar que há algo muito errado nele. Como por exemplo eu serem dobrado alguns personagens chineses, sendo que eles estão a falar português por baixo. Ou vejam isto. Pá, o trapézio já está montado. Ótimo. Amanhã vamos fazer uma bela estreia nesta linda cidade do Porto. Pois vamos, e eu vou fazer uma grande surpresa ao Joel. Joel? Quem é o Joel? Juro que eu e a produção estávamos a achar isto tudo bué da estranho, mas ninguém disse nada durante muito tempo, porque, sei lá, pensávamos que podia ser preconceito. É preconceito, já que as vozes não combinam, não sei. E começamos o episódio com esta gente mesmo, que faz parte de uma companhia circense chamada Circo do Dragão. Pois como sabemos, chineses e dragões são assim, viva os estereótipos. Pronto, primeira cena e já temos um circo misterioso montado como quem monta uma banca na feira de espinho. Isto promete. Mas esqueçam lá os palhaços com buzinas, batatos da vida. Aqui neste circo, os palhaços são mestres do Kung Fu e os trapezistas usam o Ki em vez de redes de segurança. Conhecemos a Limpina, filha do dono do circo. Ela está toda agitada, pois vai ter um date com um tal de Joel. Quem é o Joel? Um gajo que conheceu online e tem cara que está a tentar perder a virgindade a todo o custo com a ajuda do MSN e do Wi-Fi. Para quem não faz ideia do que eu acabei de falar, era basicamente como os jovens antigamente se comunicavam. E faziam catfish e essas cenas que hoje em dia se faz. São os antepassados do Facebook. Quando isto aqui da internet ainda era tudo mato. Mas desenganem-se quem pensa que a Pinlin está de papos com um Chrome só porque o puto parece um Chrome. Queres fazer-te uma surpresa, Joel? E que surpresa! Estou mortinho por te conhecer pessoalmente. Vou ter que desligar, Joel. Oh, já! Olha, amanhã falamos tudo. Vais ter comigo às 9? Em ponto. Beijinhos, Joel.
Para ti também, Lipinho. Ele, na realidade, fora estar a investir internacionalmente, também anda de olho em pipi nacional, mais concretamente uma miúda loira da escola dele chamada Joana, que com os olhares que lhe manda ao longo do episódio, eu acredito que ainda só não aconteceu nada, porque ela é irmã do inimigo mortal do Joel, o Jorge, que para além de bronco e de ser uma das razões principais para esta série não poder passar na TV nacional hoje em dia, é claramente repetente, comparado com os colegas. Não, pera, aquele ali é que é o repetente da sala, caguem nisso. É com aquela barba, o homem é contínuo e perdeu-se na escola, ou então é o pai da turma. O que é que andas a fazer no 9º ano, meu filho? Continuando, eles andam sempre às turras, porque um é esperto e o outro é burro e não sabe estar calado. Silêncio! É sempre a mesma coisa, mas vocês não se sabem tratar como pessoas normais. Professora, se ele fosse normal, eu até conseguia. Sim, porque tu és a normalidade em pessoa, não é? Palhaço. A boa sala de aula portuguesa do 3º ciclo. Quase que sinto o cheiro do corretor líquido com que brincava e o sabor das barritas migalhadas no fundo da mochila há mais de 3 meses. Bons tempos. Mas, by the way, estes dois aqui, eles na verdade amam-se. Mesmo o Jorge está-lhe sempre a chamar de palhaço. Palhaço. Na realidade eu acho que nem é uma coisa pessoal, sabem? É que palhaço acho que é a palavra favorita do Jorge. Palhaço. 3 vezes em 3 minutos, pessoal. É que eu nem sequer estou a gozar. Oh bem, tendo em conta que o episódio tem a ver com o circo, ele está no sítio certo. O Joel lá vai ter com a Ling Ping ao circo como combinado, onde por alguma razão o pai dela lhe mostra o olhar do dragão, que é basicamente uma estátua de um dragão. Não sei porque é que não se chama só estátua do dragão, olhar do dragão, olha, foda-se. Eu vou-lhe chamar estátua ao longo do vídeo, pessoal, caguei. Porque ele é uma estátua, provavelmente até só uma escultura em barro. Aquilo supostamente é a cena mais preciosa do Cota, mas mesmo assim ele decidiu mostrar o amiguinho virtual da filha, porque não sei, até parece que não tem pessoal a tentar roubá-lo. Ou espera, é mesmo isso que se passa, e o mestre Shifu tem consciência disso. Portanto, esta cena não faz todo o sentido, ele andar por aí a mostrar a estátua a estranhos. Mas esta parte também me distraí, confesso. Reparei que não são só chineses que trabalham neste circo. Temos também crianças não chinesas. Onde? Acho eu, dava de estar chocado, mas parece-me que não. O Jacob do Twilight versão Gothic também está por ali. E ainda um anão chamado Ulisses. Ulisses, então, não se bate à porta. E eu não quero ser má língua, é feio acusar as pessoas, mas se anda por aí alguém a querer roubar alguma coisa, eu desconfiava do anão. Não por ser o suspeito mais pequeno, mas por ser... Não era assim que eu tinha a piada, ora foda-se, estraguei a piada, mas agora caguei. É porque ele tem mesmo a cara mais suspeita, pessoal, olhem para aqui. A mim não me enganas, anãozinho. E agora, momentos antes do circo começar, por pura ironia do destino, aparece também o Jorge e a Joana. Pois, pelos vistos, o pai dele arranjou bilhetes no trabalho e obrigou o Jorge a ir com a irmã. Vá lá, Joana. Ficavas aí e depois eu no fim vinha-te buscar. Queria-se. Mas quando vê o Joel com o Ling Ping, ele mete a sua rivalidade de lado e chega lá, todo amigo, com um super esquisito, onde basicamente tenta trocar a irmã dele pela chinesa com o Joel. Se não tivesse dito hoje na escola que vinhas ao circo, tinhas vindo connosco. O quê? Deixa lá, isso já passou. Olha, conheces a Joana, a minha irmã, não conheces? Conheço, de vista lá da escola. Olá. Lá. E não me apresentas a tua namorada? Não é a minha namorada. Foi subtil, mas 100% com esta intenção. É verdade. Eu também senti. Eu, se tivesse uma irmã, nunca a trocaria por uma chinesa. Olha que caralho, não é? Nem eu. Quer dizer, eu tenho uma irmã e nunca a chinesa. Troca por Camilo, ouvi dizer que dá mais guito. Mas honestamente, acho melhor o Jorge não se meter em trabalhos, visto que é difícil conquistar uma asiática, quando metade daquilo que tu dizes roça muito ali no racismo e na xenofobia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, como arroz. Tchau, tchau. Melhora. A meio do espetáculo, quando estava no camarim, a Ling Pings é raptada pelo careca sinistro do bigode. Que medo do caralho deste gajo. Foda-se. Do nada assim. É o homem mais sinistro de sempre. E a jurar que este senhor já me perseguiu num pesadelo com um garfo na mão. Vou baterem no chão. Ainda bem que isto não é real, senão ainda apareceu uma Cristina Ferreira a dizer que a miúda se meteu a jeito. Não dá a saber ao espelho. Continuando, o careca está a trabalhar para este gajo, que quando apareceu teve direito a uma sequência gigante de costas enquanto andava a patrão. Parece foi que aproveitaram o facto de ter um anão no set para lhe pôr uma GoPro na cabeça e o mandar atrás do gajo. Vou ter aqui esta cena de empoderamento que não faz sentido nenhum, pois ele ainda trabalha para outro bacana. Mas este último só lhe aparece a sombra enquanto ao telefone, para dar assim um mistério, para acharmos que se calhar é o anão. Ui, será que é o anão? A única coisa que dá para saber é que ele disfarça a voz da forma mais ridícula possível. Sério, pessoal, não usa efeitos nenhuns. Ele basicamente fala assim, eu sou muito mau. Pois a falar assim. Não, nem assim, é tipo assim. Falar assim. Yeah. Assim, Não. assim. Não. Era o outro. Era o outro. Yeah.
Foda-se, caguem para a minha imitação. Vejam só se não aparece o Darth Vader Matosinhos. Vamos obrigá-lo a entregar-nos o olhar do dragão. O que eu faço? Isso é o mais fácil. Temos é que agir imediatamente. Voltando ao circo, quando descobre que a miúda desapareceu, o pai dela caga na música de Freddie Mercury e manda parar o show. Pelos vistos, the show must go on, a menos que uma asiática seja raptada por um careca de bigode. Por pouco é que o público não pegou fogo à tenda do circo. O homem também só os mandou bazar dali. Por motivos de força maior, vou ter de suspender o espetáculo. E deu nenhuma explicação de jeito, do género: ah, pessoal, tenho que bazar, a minha filha desapareceu e eu tenho que ir à procura dela. Provavelmente foi raptada por um careca de bigode. Mas pronto, depois também descobrimos que os maus deixaram um bilhete, homens são simpáticos. Vejam, Isto para mim é chinês. eu leio. Ok, esta teve graça. Foi piada à pai, mas pronto. Também não percebi qual foi a ideia do gajo estar a dar a carta para a mão do puto, como se ele soubesse ler chinês. Bem, mas na tal carta descobrimos que os bandidos, em surpresa, querem a estátua do dragão como resgate. Só que os problemas não param por aqui, pessoal. 2006 deve ter sido o ano chinês do macaco sem pernas, não sei. Só para explicar o azar que esta gente tem tido. É que sim, não só o azar deles, é que do nada vem informação que o anão quase foi comido pelo tigre. O Ulisses foi atacado pelos tigres. Caralho, do nada, ele está bem? É, bem, está mais ou menos. Está todo fodido, mas pronto, ele já era assim. Dá-lhe a barriga. Que são cólicas. Ora, e é por isto que já não são permitidos animais no circo. Andavam a comer os anõezinhos todos. Mas eles também não fazem muito caso disso, pois o pai da Pinlin não deve ter seguro para esta merda. Só que depois, quando estavam a pegar a caixa com a estátua do dragão, aparece a bófia. O que não deveria ser um problema, visto que a filha do gajo foi raptada, né? Exato. Mas a chinês deve ter algo a esconder ao caralho. E prefere fazer as coisas sozinho, então diz aos senhores agentes que a filha já apareceu. E acreditem ou não, pessoal, ele diz aos polícias que a filha dele é a loira. E os agentes Meireles e Cavadinhas só aceitam, porque estes dois são uma espécie de Timão e Pumba com menos inteligência e dois distintivos. É essa a sua filha? É. Sou. Eu vi logo, são tão parecidos. A mãe dela era sueca. E agora, quando vão ter então com os bandidos para trocar o dragão pela miúda, uma troca, mas pronto, dragão, chinesa. É. Existe o como treinas o teu dragão, não existe como treinas a tua chinesa. É verdade. Factos. Ou seja, se eu tiver uma chinesa, não sei o que fazer com ela. Mas eis que agora, no pior momento, surge o pior problema de todos. Pois afinal de contas, alguém sempre conseguiu roubar aquela merda. O que sinceramente também não é surpresa, visto que o homem mete a mostrar aquilo a toda a gente. Ai, meu dragão. Sentindo-se enganado, o mal da cicatriz fica chateado e ele e o mestre Shifu começam num combate com fogo que faria o Jackie Chan ficar de olhos em bico. Pois é, eu nos gritinhos já estou lá. Agora só saber as moves. Mas apesar das skills de mestre asiático, o pai da Limpinch perde o combate, deixando assim os maus fugirem com a sua filha. O que me deixou cheio de pena do senhor, confesso. O homem também não é de ferro. Veja estas coisas e pronto, né? Mas depois vi que deixaram uma caixa de fósforos de um restaurante chinês. E pensei, foda-se, estou cheio da fome. Pausa para mandar vir crepes e arroz chau-chau. E assim foi. Estava mesmo bom. Pois sim, senhor. E não fomos os únicos a ter esta ideia. O Joel, o Jorge e a Joana também tiveram. Então foram lá ao tal restaurante. Se bem que no caso delas é mais para ver se os maus andam por lá, não é propriamente por fome. E desta vez eles vão sozinhos. Também se é para o mestre Shifu levar porrada, deixe estar, senhor. Mas acontece que, ao contrário daquilo que eu estava à espera, eles não entram lá numa vibe super casual de espião sem dar nas vistas. Mas sim numa vibe e alguém quer levar um estalo e que chamem a polícia por causa de racismo. Mesa para trás, por favor. Esta ola. Sim, esta olha que estamos cheios de fome. Estás com dedo? Três clepes. E a seguir? E um copo de água para cada um. Só? Só é que temos dieta. Valia. Wild. Não pode a Lili. Não vou ler. Não li. Não, já me chega a cancelar. Já está fodido. Pronto. Ah, desisti disto também. Caguei. Estás embora. Mas para já, mas vale parar. Pronto, de uma forma mágica, eles não são expulsos do restaurante e lá descobrem que os maus realmente têm ligação com este restaurante. Porquê? Não sei. nenhum deles é asiático, pois não. Mas em vez de eles tentarem sacar as informações assim como quem não quer a coisa, óbvio que não. Porque o Jorge tem a delicadeza de um trator conduzido por uma foca cega. Querem falar comigo? Não. Não, foi engano. Sim, queremos falar consigo. É que nós temos uma amiga que já não vemos há imenso tempo e disseram-nos que a viram consigo. Comigo? Sim, é verdade. Como é que se chama a vossa amiga? Limpinho. Boa, burro! Agora ele sabe que vocês andam atrás dela e pior, vai-vos cuspir no pitel.
Ele ameaçou. Não conheço ninguém com esse nome. Tenham cuidado com a comida, que ela às vezes é um pouco indigesta. O gajo lá vaza rápido do restaurante em direção à marina para fugir de barco com a Lim Pim Plim. Aí, agora nem foi perto. Mas pronto, o trio vai atrás dele e, práticos como são, nem sequer chamam a polícia. Como sabem, boas crianças detetives não têm amor pela vida e decidem então serem eles a fazer frente aos bandidos. E com eles, quer dizer, o Jorge e o seu extintor. Uma careca do bigode, toma o homem que bateu no chinês. Pronto, feito. Só que não, falta o boss. O homem mau misterioso é revelado agora e, pelos vistos, não é o anão, mas sim o Jacob Gótico. Plot twist. E não há dúvidas que é ele. O gajo até faz a vozinha e tudo. Quem é você? Não reconheces minha voz? Sombra. É, sempre soube, nunca confiar em lobisomens. Mas antes de mandarem os putos da rasta, lá chega a polícia. Porque isto é o primeiro episódio, não dá para deixar simplesmente os putos morrerem. Eu gostava de saber quem é que chamou a polícia. Provavelmente foi o pai da Limpim, né? Visto que ele também aparece aqui. Portanto, deduzo que tenha sido ele, não sei. Pois bem, final feliz. Agora só falta encontrar o ladrão do dragão, né? E pessoal, não é que a loira decide ser finalmente relevante para a história e diz isto? Não sei, mas aquele Ulisses... Ulisses? Impossível. Porquê que dizes isso? Não sei, intuição feminina. Ora, se bem se lembram, já disse aqui, o Ulisses é o nome do anão. Por acaso foi o meu primeiro suspeito. É verdade, pessoal. Eu tenho intuição feminina, chupem. Eles voltam então ao circo e confirmam o pequeno delito do anão. Afinal, quando ele foi quase comido pelo tigre, não foi por ele ter sido confundido com uma gummy bear, mas sim porque o gajo escondeu o dragão na jaula dele. Veja, Mr. Lin. Pelas barbas de Confúcio. O olhar do dragão. E é isto. Não sei o que é que eles fizeram ou não, também não explicam. Provavelmente o tigre ganhou uma sobremesa extra. Só sei que estamos no final do primeiro episódio do Triângulo J e ainda não vi triângulos nenhuns. Até agora. Pois finalmente é mencionado o triângulo. E para variar, óbvio que é o nome do grupo destes três. Porque a Limpinas gosta muito de geometria. O Joel é a cabeça, o racional. O Jorge é o corpo, a ação. E a Joana é a alma, a intuição feminina. Os três lados de um triângulo. Fracos separados, fortes enquanto unidos. Basicamente, então, o Joel é o inteligente, o Jorge o forte e a Joana é a gaja. É que ela disse. Está certo, foi ela que disse. Agora, quando uma professora vos disser que as pontas do triângulo na realidade se chamam arestas, vocês já sabem que a podem mandar para o caralho e explicam o que aconteceu aqui. Pelo menos tentam. E pronto, chegámos ao final do primeiro episódio do Triângulo J. Foram muitas emoções por hoje. Temos de nos ir deitar. Nunca na vida tinha visto isto e, sinceramente, não faço ideia como é que isto me passou ao lado. É a fórmula clássica das crianças detetives, com o charme nortenho e uma boa dose de maluquice asiática. Pelo menos este episódio foi. Não sei como é que são os outros, mas espero que se mantenha no mesmo registro. O que é que achaste, produção? Eu gostei. Gostaste? Gostei. Quer ver o próximo episódio? Das três pontas do triângulo, qual foi a tua favorita? A Joana. A Joana? Que ela tem intuição feminina. E o Jorge? Achas que ele hoje em dia seria um gajo bacana ou um fã do número? Não sei. Mas olha, da forma que ele usa o extintor, com certeza seria bombeiro. Agora é a vossa vez, comentem o que é que acharam, digam aí se vocês viram a série quando ela passou, mas lembrem-se, a série é 2006, isto vai revelar a vossa idade. E foi isto, um vídeo voltando às séries nostálgicas da televisão portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, dado pelo menos umas valentes risadas. Produção, despeta aí dos nossos caros viewers. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal, até ao próximo vídeo e até lá, não tomem drogas. Não tomem. Tchau. 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 Beijinhos. Beijinhos. Até o próximo vídeo.